né? Os 7 pontos Lojong, voltando aqui para o texto onde nós estávamos, o que a gente viu na semana passada foi, na verdade, uma introdução que o Togus Medzangpo faz ao texto, né? Até uma Guru Yoga que ele faz para o Geshe Chekawa. Lembrando então, Geshe Chekawa aqui à esquerda, do século XII, é o autor do texto, que é um texto curto, é um poema, e o Togus Medzangpo então comenta o texto, e aí deixa o texto mais longo, né, e dá mais material para a gente estudar, e além disso eu estou trazendo também outros materiais, materiais que a gente já viu, alguns que a gente não viu, para complementar, tentando fazer uma didática bem budista aqui, né, que a gente comenta se reportando a outros autores vinculados a essa linhagem. Diga, Creuza. Ei, Bruno, boa noite. Boa noite. Eu quero perguntar algo que eu deveria ter perguntado um pouquinho antes, mas que ficou bem assim na minha mente, que você disse, é uma necessidade, né? Que o objetivo do estudo é a gente conseguir, não sei se é vencer, eu não lembro bem da palavra que você usou, lidar com as nossas perturbações mentais, né? Uhum. Esses fantasmas que ficam na nossa mente, eu acho que é o grande empecilho, o grande sonho dourado de todo buscador, né? E, então, assim, nesses estudos budistas, eu acredito que isso vai muito além de apenas, assim, as práticas meditativas. Por eu ser bem nova nessa questão do estudo budista, assim, sempre me atrair, de repente você já até colocou algumas nuancezinhas, mas eu não consegui captar. O que, assim, o estudo propõe para a gente? Há algo a mais para a gente poder usar para poder estar conseguindo lidar com essas nossas paixões, esses pensamentos Sim. repetitivos. O que o estudo propõe é justamente como que a gente pode tentar prestar atenção aos nossos estados mentais, né? Ter uma devida plena atenção, ou atenção plena em relação a esses estados mentais. E a partir dessa atenção que a gente tem em relação a esses estados, como que a gente consegue evitar determinados estados e como que a gente consegue transformar determinados estados, né? Então, algum estado que não está muito agradável na nossa mente, por exemplo, se tem alguma raiva que vem de forma muito descontrolada, que está atrapalhando a nossa vida, ou algum apego muito forte, como que a gente pode, de alguma forma, mudar esse estado? Ou refletindo sobre as desvantagens desse estado mental, ou então buscando transformar esse estado mental, que é um estado de vício, né, num estado de virtude. E aí isso vai se dar muito pelo estudo, pelo estudo da filosofia, realmente, né? Como a filosofia nos ensina a como viver, digamos assim, como tentar viver de uma forma budista, como tentar seguir o estilo de vida do Bodhisattva, né? Como o próprio texto do Shantideva fala aqui, o guia do estilo de vida do Bodhisattva. Então, e aí como que a gente busca uma vida um pouco mais serena a partir daí? Como que a gente busca uma vida um pouquinho mais harmônica para que a gente não fique naquele estado, para que a nossa mente não fique que nem, sei lá, as redes sociais, né? Toda hora vai pulando de uma imagem para outra, e toda hora vai pulando de uma emoção para outra, e a gente não tem nenhum controle sobre isso. Então, o primeiro ponto é buscar algum tipo de controle mínimo. E a partir dessa busca desse controle mínimo, e muita gente não gosta dessa palavra controle, mas é isso mesmo, é buscar algum tipo de autocontrole. Aí, a partir daí, a gente tenta agora realmente transformar a nossa mente naquilo que a gente almeja que ela seja, do ponto de vista budista, se a gente se identifica com a filosofia budista, né, que significa uma mente mais altruísta, que significa uma mente não só voltada para si próprio, do ponto de vista do budismo Mahayana, mas uma mente que realmente presta atenção no sofrimento dos outros seres, né, que não fica só em si mesmada. E a partir daí, uma mente também que vai ter uma outra perspectiva, que a gente vai ver um pouco hoje aqui também no primeiro ponto dos 7 pontos Lojong. Na verdade, a sua pergunta tem até a ver com o que a gente vai ver mais adiante hoje, que é uma mente que também que ela não vai olhar para si própria, para o seu eu, como primeiramente algo muito fixo e algo que dure somente uma vida, mas pensando do ponto de vista de várias vidas, né? O que que eu quero?
para as minhas próximas vidas também, né? Quais estados mentais, melhor dizendo, quais estados mentais eu quero cultivar nas minhas próximas vidas? E dependendo do que eu cultivo agora, dependendo do que eu alimento agora nesta vida, nas próximas vidas isso vai ficar mais fácil ou mais difícil, né? As sementes que eu planto agora eu vou colher no futuro. Posso colher algumas ainda nesta vida, mas certamente colherei na próxima vida também. E do ponto de vista budista, também é muito importante que a pessoa, então, ela busque gerar boas sementes, que isso é chamado de mérito nessa linguagem budista, né? Ela busque gerar esse mérito, busque gerar realmente um karma que é positivo, né? Boas ações de mente, bons pensamentos, de fala e de corpo também, para que ela continue sempre num caminho virtuoso, para que ela tenha uma certa estabilidade e para que assim ela consiga cada vez mais progredir nas próximas vidas, né? Mas não é uma progressão automática, é uma progressão que vai se dar ainda com mais esforço. Mas esse esforço ele vai sendo facilitado se eu já me esforçar agora, e nas próximas vidas, então, eu posso me aprofundar ainda mais nesse esforço, né? Essa energia eu vou conseguir direcioná-la ainda mais porque eu consegui concentrá-la ainda mais numa determinada direção. Fez sentido a minha resposta? Digo, fez sentido pra você, né? Então, mas a gente vai ver agora algo que tem a ver com isso também. Um pouco a ver com a sua pergunta. Agora que nesse trecho que a gente vai ver hoje, que é bem o início, porque como eu tinha falado, na semana passada a gente viu mais a introdução que o Togsmed Zankpo faz ao texto, a homenagem que ele faz ao Geshe Chekawa, mas ele já toca ele tocou em alguns pontos, né? Ele tocou no ponto do tríplice treinamento, dos dois tipos de bodhicitta, e a gente acabou se voltando para esses temas. Mas então agora a gente entra aqui, que é no tema das preliminares. As preliminares é onde tudo começa. Esse é o primeiro ponto. Lembra que são 7 pontos Lojong. Eu acho que eu até tenho esses 7 pontos aqui. A gente tinha colocado na última reunião, nos últimos slides, né? Esse primeiro ponto aqui, os ensinamentos preliminares, as instruções de apoio. Na semana que vem, a gente vai ver o segundo ponto, a principal prática do treinamento em bodhicitta. Mas então, de forma mais sintética, o primeiro ponto são as preliminares aqui. Então, treine nas preliminares, que consiste em 3 contemplações ou 3 meditações. Aqui eu estou usando como sinônimo mesmo. Eu não estou me preocupando se há alguma diferença técnica e literaturas ocidentais em relação a essa palavra. Estou usando contemplação e meditação como sinônimo. Então, consiste em 3 meditações. A dificuldade de encontrar as liberdades e vantagens. Então, meditar sobre isso. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. A morte e a impermanência. E as provações do samsara. Então, essas são as preliminares. Para quem estudou o Lamrim Chenmo, né, vai lembrar também que a gente viu isso lá. Essa importância de se voltar para pensar no meu estado atual, nas vantagens e desvantagens, né? Nos riscos, mas ao mesmo tempo no privilégio que nós temos, ou no mérito que nós adquirimos. Então aqui já é realmente o comentário do Togsmed Zangpo. Para alcançar esta base, porque o o Tchekal só diz treine nas preliminares, né? Esse aqui é o verso. Treine nessas preliminares, nessas contemplações, ou medite sobre esses tópicos. A dificuldade de encontrar as liberdades e vantagens, a morte e a impermanência e as provações do samsara. Medite sobre isso, reflita sobre isso, estude sobre isso. Estude, reflita, medite. Para alcançar esta base para a prática do Dharma, qual que é esta base para a prática do Dharma? Esta aqui é no sentido de, né, indicando aqui. Esta base é um corpo humano com suas liberdades e vantagens. Devemos ter acumulado a causa, que é a virtude abundante. Então, para que a gente alcance
este corpo humano, que é a base para a prática do Dharma, porque como já vimos bastante aqui, é somente no nascimento humano que é possível se libertar do samsara, e que é possível inclusive alcançar o estado de Buda mais adiante. É somente no nascimento humano que isso é possível. Mas esse nascimento humano, ele pode ser perdido. A gente pode regredir. Esse processo de transmigração na literatura budista, ele não é sempre linear, ele é cíclico. Isso não é uma exclusividade do budismo. Isso está em outras literaturas indianas também, na Vedanta, etc. Então, e está nos gregos também, está em outras literaturas por aí. Então, para alcançar esta base da prática, temos que ter um corpo humano. Já temos isso, né? Já ganhamos alguma coisa aqui. Algum mérito já geramos. Estamos tendo acesso ao Dharma e estamos como humanos, né? Ninguém aqui tá com. Alguém pode estar com um pet aí do lado, mas coitado do pet, o papagaio, o cachorro, né? Ele não vai se beneficiar muito desses ensinamentos, infelizmente. Mas então, qual que é a causa do nascimento humano? É a virtude, é o mérito, é a forma de não perder esse nascimento humano. E é claro que vai ter outras formas de interpretar o que que é um nascimento humano, não necessariamente literalmente um corpo humano, mas uma pessoa que tenha acesso a uma vida que não seja uma vida nem muito tortuosa, mas também nem uma vida com muitas benesses que ela se distrai e se esquece de- da prática espiritual. Pode ser uma possibilidade, porque o ser humano ele é isso, ele é aquele que ele tá no meio, naquele esquema dos seis reinos, como a gente vai ver um pouquinho aqui. Então, entre os seres sencientes, hum, que são os seres que têm fluxo mental, que têm mente, que renascem ou reencarnam, muitos poucos praticam ações virtuosas puras. Isso significa que as liberdades e vantagens resultantes são difíceis de obter, porque muitos seres sencientes, como os animais, por exemplo, eles são escravos dos seus instintos. Eles não têm como refletir. Eles não têm como se colocar totalmente no lugar do outro, como o ser humano tem, e de refletir acerca da natureza da realidade. Porque eles não têm um órgão mental tão desenvolvido quanto o nosso, né? O que a gente chama de manas em sânscrito. E por isso eles têm uma percepção limitada do mundo em comparação com a nossa. E outros seres já são muito sutis e vivem em estado de deleite, de êxtase tão forte, um êxtase mais sutil, que eles não conseguem aproveitar ou não conseguem desenvolver uma mente mais concreta para realmente analisar o mundo, para realmente discriminar, no bom sentido, o joio do trigo. Já o ser humano, ele tem essa constituição psicofísica que é realmente a constituição que o permite alcançar o estado de Buda. Porque o que é o estado de Buda? O estado de Buda, pelo que eu entendo quando os textos dizem isso, é porque o estado de Buda realmente é um estado que é o ápice do ser humano. Né? O ser humano, outras classes de seres podem ter os seus ápices de outras formas, talvez. Mas o ser humano, o seu ápice é esse estado de Buda. O ser humano realmente, digamos assim, ele nasceu para se tornar um Buda. Nasceu com essa possibilidade, com esse potencial. Porque a natureza Buda está em todos os seres, mas ela só pode realmente ser despertada no ser humano. Se considerarmos outros seres, como os animais, podemos avaliar quão raro é encontrar liberdades e vantagens. Então, aqui está dando uma dica de meditação. Né? Não vamos viver como animais, porque os animais eles são escravos dos instintos, eles são escravos dos seus desejos. Vale a pena a gente viver esse tipo de vida? Portanto, a gente vai perder a nossa liberdade. Os animais não têm liberdade, justamente por serem escravos dos instintos. Portanto, agora que encontramos essas liberdades e vantagens, não devemos permitir que sejam desperdiçadas, mas usá-las para praticar o único Dharma puro, para se dedicar realmente a essa busca, né? Se nos identificarmos com ela, claro. Diga, Cláudia. Você passou um pedacinho, Bruno, eu estava pensando no. Você fala nesse estado
Buda, né, de Uhum. alcançar esse estado Buda. Alcançar esse estado Buda, nós somos capazes de alcançar esse estado Buda? Somos, somos. Essa é a ideia, inclusive, dos textos, é que a gente alcance esse estado, né? É que a gente se torne um Buda. Então, essa é a grande questão, mas não é um estado que você vai alcançar do dia para a noite, não é súbito. E, na verdade, é um caminho muito longo, tanto que na nossa era atual, na forma como há uma contagem dos ciclos na literatura budista, dos ciclos das eras, na nossa era atual, na nossa Kali Yuga, nós só tivemos 4 Budas até o momento. Vai haver um quinto, mas ainda vai demorar um pouco, né? Ele já tá quase no ponto. Mas não depende só dele também, depende do karma da humanidade para que ele venha. Então, mas de qualquer forma, mesmo que, digamos assim, os 9, acho que são 9 bilhões que temos de seres humanos no planeta agora, eu não sei se já são 9 ou 7, por Nove, aí, né? acho. Então, os 9 bilhões de seres humanos, eles não vão conseguir alcançar esse estado todos de uma vez. Mas ainda assim, muitas pessoas podem conseguir chegar a estados muito sublimes, que ainda não são esse estado último do pleno despertar de um Buda, da onisciência de um Buda, mas que são estados muito avançados, como o estado de um Bodhisattva, né? Um Bodhisattva, o que a literatura teosófica vai chamar de Mahatma. Então, desses mestres iluminados, que eles já têm um grau de libertação, né? Eles já se libertaram desse ciclo que nós estamos, eles já se libertaram do samsara, mas eles ainda não alcançaram a libertação final, ou melhor, eles não alcançaram o nirvana final, a iluminação final. Liberados eles já estão, né? Mas ainda não alcançaram o estado último de sabedoria, porque realmente é um caminho gradual e graduado, e parte dessa linguagem ela é até um pouco misteriosa, de certa forma, quando a gente vai ver essa questão das eras, né? Por que que só temos 4 Budas até o momento? Por que que não tem mais? Mas aí, como eu falei, depende muito do karma da humanidade, e esse karma da humanidade está atrelado aos ciclos também, pelos quais nós passamos, mas esse potencial de nos tornarmos Budas, ele está lá. E toda a ideia do budismo é que a gente realize esse potencial, né? Que a gente atinja essa meta. Ao contrário, talvez, de outras religiões exotéricas, né? Que vão dizer, vão falar só para você parar num determinado ponto, num céu, alguma coisa assim, ou ser salvo por outros. Aqui não, aqui a ideia é vai aí, tenta alcançar esse estado. Diga, Jane. Eu só ia responder para a Cláudia que é exatamente porque temos esse estado em nós que temos a chance. Sim, E isso é muito claro nos ensinamentos atribuídos ao próprio Siddhartha. É ter tal estado que nos torna possível alcançá-lo. Não, eu até acho que o interessante o que o Bruno está falando, eu fiquei pensando nesse estado Buda, mas acho que o interessante, acho que isso no gnosticismo eu vejo também, né? Assim como aqui no budismo, é você começar a olhar para o fato de que isso é possível, né? Porque eu acho que exato. até sem a gente voltar a esses estudos e você começar a parar, você realmente parar e pensar que você é capaz disso, né? Porque é como se um Sim, tempo da vida da gente fosse algo inalcançável, né? Assim, eu acho que o budismo, uma parte do gnosticismo também, me fez refletir sobre uma coisa que eu jamais pensaria, que eu pudesse, como Cristo, como, né, essa viagem interna que a gente faz nesses dois estudos, né? Essa descoberta desse eu, desse interior nosso, né? De para dentro da gente. Por isso eu perguntei, falei, bom,
é possível, né? Vocês estão falando que, sim, vocês que estudam muito isso. Mas, assim, eu só quis mostrar o quanto, assim como eu acho que muitas pessoas nunca olharam para isso, né? E de que é possível. Só uma observação que falei. Obrigada, Obrigado, Bruno. obrigado, Cláudia. Obrigado, Jane. E é muito nesse sentido, né? Como que os textos falam da importância da convicção, né? A palavra sânscrita shraddha, que é até no gnosticismo tem a palavra pistis também, que isso é que vai dar origem à palavra fé, né? Que a gente tende a associar a crendice, ao só acreditar por acreditar. Mas ter essa convicção interna de que é possível, isso não é tão fácil, né? Quanto parece. Muitos textos falam disso. Só para concluir, eu acho que quando você olha tanto o gnosticismo quanto o budismo, eu pelo menos vejo muito paralelo, assim, faço paralelos, Uhum. mas eu acho que tem uma coisa que é bem bacana, que quando você descobre, pelo menos isso é o que aconteceu comigo. E chega um momento da vida da gente, principalmente quando você vai ficando mais velha, né, que você começa a olhar a finitude das coisas, que você pode chegar a um ponto da sua vida que nada externo mais te interessa muito, né? Assim, no sentido de que diversas coisas que você vai olhando e você fala, isso para mim já não. Mas é bom quando você descobre que quando você se cansar de todo esse externo, você tem uma saída para isso, né? Sim. É se voltar para você, né? Eu achei essa. Parece uma bobagem, mas não é. Né? Eu acho que é uma descoberta incrível. Sim, sim, e é realmente uma descoberta incrível. Obrigada. Obrigado. E que achei até tem a ver com esse trecho que eu trouxe do Abhidharma Samuccaya, né? Que é esse fim de ficar perambulando por aí, só vivendo uma vida pro externo, só vivendo exatamente o movimento que a Jane fez aqui, né? Você vai de um lado para outro e aí fica arranjando confusão por aí e não se volta para esse trabalho interno, né? E como que isso vira um ciclo de sofrimento. O samsara é basicamente isso, né? Um ciclo causado devido ao poder da ignorância, raiz devido ao poder de avidya. E aí o Asanga, ele diz no Abhidharma Samuccaya, o que que é essa compreensão? É você entender que essa compreensão em que você agora vai se preocupar com a preciosa vida humana e vai se voltar para dentro e pensar que essa vida não é a única vida, que tem um caminho longo, que tentar ver para além só desse tempo que a gente percebe, né, mas ter um olhar de várias vidas, é o fim dos nascimentos nos infernos, nos reinos ou estados infernais, entre os animais, né? Como eu falei, não ser alguém escravo dos instintos, né? Não ser gado, não ser um cachorro que sofre, não ser, seja lá qual animal que a gente pode pensar, né? Aquele tipo de sofrimento intenso pelos quais eles passam, inclusive, principalmente, sofrimento que eles sofrem nas mãos dos seres humanos. E o fim da queda em maus destinos, né? É o fim de tudo isso para aquele que compreendeu, que seguiu os preceitos e obteve esse tipo de proteção, mas que não é uma proteção externa, do tipo, eu rezei, né? Então eu vou poder fazer muita bobagem agora, mas eu estou protegido. Obviamente não é, a proposta aqui não é essa, mas é aquela proteção no sentido de que agora você gera um karma virtuoso. Aquela proteção de que agora você está num reto caminho, porque você se tornou uma pessoa reta. Então, você vai fluir naturalmente numa boa direção, né? Pensando que nós somos como esse fluxo de um rio. E agora nós estamos corrigindo esse fluxo, né? A nossa energia, essa energia que a gente chama sutil, que a gente chama de fluxo mental, ela agora está indo por um bom caminho. Então, um caminho harmônico. Então, para essa pessoa, o mecanismo das ações que levam para a queda em maus destinos foi interrompido, porque agora ela tem uma consciência do karma, né? E ela tem um cuidado com o karma. Karma, ação. No budismo, karma a gente pode traduzir como ação, claro, propriamente dito, mas ação e intenção, né? A intenção
é muito importante, o chamado karma da mente, o karma mental, né, que vai preceder a fala e vai preceder as ações de corpo também, né, e intenção também no sentido de para onde a gente direciona a nossa mente, né, a direcionalidade mental, que tem até aquela palavra cetana ou chetana em sânscrito, né, que é uma palavra que trata bastante disso, né, essa direcionalidade. E aqui eu trouxe, revisitando o Lambrin-Chemo do Tsongkhapa, né, já que estamos aqui nesse fluxo Kadampa-Gelugpa, né? O que que ele vai ter a dizer também sobre o chamado reino dos devas ou dos deuses? Porque aqui o Asanga ele fala dos fantasmas famintos, fala dos animais, né? Fala dessas quedas em maus destinos, também que a gente pode pensar num ser humano vivendo em condições análogas a esses seres. Também daria para pensar sobre isso, ou pensar literalmente, né, na transmigração por esses reinos, passando por esses reinos. Os deuses, os devas do reino do desejo, porque o reino do desejo também ele é um reino que daria, ou o reino dos devas, ele é um que é traduzido como deuses ou às vezes como anjos, é um reino em que também daria para renascer nele mediante o karma positivo, mediante mérito. Mas os textos budistas sempre vão dizer: mas não vai para lá, não renasce lá, você não quer isso. É como se você fizesse, digamos assim, você fez uma coisa muito boa na sua vida, você ajudou muita gente. E aí, de repente, aparece um bilionário e aí te dá um baita cheque. Tipo, você foi uma pessoa tão boa, toma aqui esse 1 bilhão de dólares. Do ponto de vista budista, talvez seja melhor você recusar esse cheque, né? Do ponto de vista financeiro, material, talvez seja bom aceitar o cheque, mas do ponto de vista budista, é bom recusar esse cheque. Porque a vida que você vai ter depois como esse grande bilionário vai ser uma vida que pode te afastar justamente de todo aquele bem que você fez antes, né? Porque o que que são esses devas aqui? E o budismo ele vai descrever esses vários reinos, e há muito tempo eu estou devendo para vocês um estudo sobre isso, né? Que é um assunto que eu acho muito interessante, e a gente vai fazer esse estudo em algum momento, sobre esses vários reinos de devas. A gente viu um pouco sobre os infernos, né? Mas tem que ver agora sobre os reinos angélicos também. Os devas do reino do desejo, eles obtêm prazer em ceder aos seus desejos sensuais. Só que esses são desejos de uma ordem sutil. Sensual aqui é no sentido de sentido, né? Mas eles têm sentidos um pouco mais sutis, porque eles têm formas mais sutis, tanto que a gente não os vê perambulando por aqui, exceto alguém que possa ter uma clarividência, etc. Mas maior do que isso é o tremendo sofrimento que eles experimentam ao morrer, porque o tempo passa muito rápido para eles. O Tsongkhapa no Lamrim Chenmo, ele fala que o tempo nesses reinos ele é de uma outra forma de contagem, são chamados anos divinos, que para nós parece algo muito longo, parece algo que foram milhares de anos. Aquele reino, do nosso ponto de vista humano, quando a gente compara com o nosso tempo, mas que para eles, esses milhares de anos passam muito rápido. Assim como para nós humanos, né, a nossa vida humana passa muito rápido também. Então, a morte vem. Eles se distraíram com esses prazeres, com esses deleites, e aí eles começam a sofrer quando eles se tornam cientes dos 5 sinais da morte. Eu fui até buscar, né, esses 5 sinais, isso varia às vezes de um texto para outro. Seria como eles teriam uma guirlanda, uma espécie de uma coroa florida que começa a murchar. E eles começam a ter suor escorrendo das axilas, né? Algo que geralmente eles não teriam, um odor ruim. A veste deles, o manto deles, o corpo deles começa a se sujar. Eles começam a perder o senso de autoconsciência. Assim como um ser humano muitas vezes, né, vai perdendo também a sua lucidez. E eles deixam de emitir luz, né? A luz sutil que eles teriam começa a se apagar. E aí eles começam a sofrer, né? E é dito até em textos budistas que por eles não terem praticado nenhum mérito, terem só ficado presos nos seus desejos, eles caem e eles caem de uma forma espetacular depois da morte. Então eles vão parar nem no reino humano, vão parar num reino inferior.
Mas a gente pode usar esse exemplo, né, adaptando isso, né, para alguém que talvez tenha muita dificuldade de aceitar a ideia de que talvez seja possível transmigrar por diferentes reinos, pensar nesse exemplo que eu dei, né? Agora você virou um bilionário por todo o bem que você fez para as pessoas. E aí você vai se envolver com todas as sujeiras que esse mundo dos bilionários envolve, né? Não necessariamente, mas que pode envolver, e com as distrações, etc. E aí nessa, quando você vê que você não vai levar tudo isso que você ganhou para sua próxima vida, você começa a sofrer, né? E como você parou de gerar mérito na sua próxima vida, talvez você não renasça nessa mesma condição. Deixa eu ver, alguém fez um comentário aqui no chat, né? A Lígia comentou que tem suado muito com o calor que tem feito. Isso faz parte do ser humano, Lígia. O ser humano, ele é um emaranhado de suor, de fleuma, de medula, de tripas, né? Os textos budistas recomendam. Quando você se olhar no espelho, veja isso. Veja as tripas, a bile, o esqueleto. É uma meditação que eles recomendam, né? Então, falando sério agora, os semideuses também, que é um outro reino que é descrito, que é o reino dos Asuras, às vezes traduzido como semideuses, às vezes traduzido como titãs, eles são torturados por uma inveja insuportável da riqueza dos deuses, porque aí seria um outro reino de seres sutis também no reino do desejo, que é esse reino que nós estamos, que a energia do desejo ela é forte, o princípio Kama é forte, e nesse reino, então, eles eles têm essa inveja, porque eles queriam estar no topo, né? E então eles guerreiam com aqueles deuses. A gente pode pensar, sei lá, no ser humano que tem inveja do vizinho que tem mais recursos. Ele até tem uma boa vida, né? Ele é um milionário e ele tem inveja do bilionário. E aí ele vai fazer de tudo para derrubar o bilionário. Então, eles lutam contra os deuses e encaram os sofrimentos. E aí, em toda essa imagética budista, os corpos são cortados e partidos em dois. Eles têm obscurecimentos mentais, né? O klesha da inveja é muito forte neles. Isso é fruto de karma passado e torna impossível que eles vejam a verdade acerca da situação. Eles não conseguem. Não é como um ser humano que tem inveja, mas que num determinado momento pode refletir e pensar: peraí, de onde que isso vem exatamente? Qual é o grande problema? Diga, Cláudia. Ô, Bruno, você pode repetir, quando você fala, quando você se olhar, eu não sei quem falou, eu me distraí. Aham. Quando você se olhar no espelho, que você veja as suas tripas, né, que você veja. Eu Eu achei tava interessante. brincando. Eu Não, tava mas eu acho brincando com a Lígia, mas é porque alguns textos budistas falam isso, né? Dão uma sugestão para a pessoa se libertar daquele apego ao corpo e às sensações do corpo. Então, pensar que esse corpo interessante, é porque eu faço interessante. Você- mentira, Então, porque eu faço isso, sério. Às vezes eu olho e falo assim, caramba, né? A gente vê essa carinha assim, e eu começo a me imaginar por dentro, sabe? Assim, eu acho que isso faz com que você. Eu tenho medo de ser muito radical assim, mas que você olhe e não, assim, o ser humano não é tão bonito, né? Nem a vida é tão bonita quanto a gente vê, assim. Então, eu acho que se olhar você com suas tripas, com, com as partes fecais, né? Tudo faz com que você. Eu não sei explicar, mas eu sempre olho e penso, isso me facilita saber que eu vou acabar, assim, que eu vou me desfazer, né, que eu não sou quase nada assim nesse corpo aqui, que na verdade é uma capa, né? Essa beleza. Assim. Eu olho para sua cara, você é todo bonitinho, barbinha, o Bruno é bonitinho, mas
Eu acho que se a gente se vê mesmo assim por dentro, tudo, é uma coisa bem feia, né? Aí eu achei interessante essa meditação, essa parte que você falou. Eu não sei quem citou isso que você falou. Então foi você mesmo, né? Porque a gente vê bastante, né, nos textos, É. e é Foi algo Buda que que citou foi isso. Buda que citou, na verdade, né? O Buda que fala desse ensinamento. E a gente vê no Tsongkhapa, no Nagarjuna, né? A gente vê em vários textos sobre, no próprio Shantideva também, no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva. Porque é isso, até para manter essa beleza do corpo, manter ele apresentável em sociedade, ainda assim tem que ter toda uma maquiagem, né? Desde o filtro que a gente coloca aqui na, na tela do Zoom, até o pessoal hoje em dia faz a chamada demonização facial também, né? Se enche de implantes e tal. E sempre para tentar lutar contra o tempo também, né? Essa luta contra a impermanência desse corpo que ele tá do ponto de vista budista, você nasceu, você entrou em decomposição, né? O seu corpo, você está encarnado, você já está em processo de envelhecimento, você já está em processo de decomposição, porque a verdadeira vida, ela não está no corpo, né? É a mente que realmente é a vida. Mas o Shantideva fala disso. A gente se apaixona por algo que é inerte, pela casca, né? Mas não. Mas o corpo vai ser deixado para trás e a mente vai continuar, vai passar para um outro corpo e daí por diante. Você sabe, eu vou parar já, mas você sabe que Tranquilo. eu perdi o meu marido há pouco tempo. Uhum. Isso me chamou a atenção disso que você falou, é porque a gente vai fazendo links com a vida da gente particular, né? Mas quando ele morreu, uma das coisas que eu tive muita curiosidade que eu nunca tinha feito eu comecei a pesquisar como que o corpo ia se decompondo. Então eu tinha curiosidade, e tem pouco tempo, ele tem 1 ano e meio de morte, mas a curiosidade de saber como ele está, a que ponto ele já chegou, né? Assim, Uhum. esse desejo que esse corpo logo se desmanche, que ele logo se acabe ali, como se isso fosse trazer um conforto para mim, né? Tipo, eu não quero saber, né? Assim, eu quero ver como acontece. E para você ver como eu só fui linkando, assim, a pergunta foi que eu linkei meus pensamentos e não, você falou que alguém citou que olha no espelho e eu não tinha ouvido quem citou. E por isso achei interessante a colocação, né? A gente se olha, vê suas tripas, vê seu pelo, né? É, eu só linkei. Obrigada. Obrigado, Cláudia, por partilhar, né, essa experiência, uma reflexão que você já vinha tendo, que está em consonância realmente com a literatura budista, né? Porque o caminho budista ele nos ensina a morrer, né? Ele nos prepara para isso. E se a pessoa está preparada para morrer, ela está preparada para viver também. Diga, Walter. Uhum. Abriu? Sim. Sim, ó. Tira. Uhum. Eu estava me lembrando que nós temos três kleshas importantes. Um é a vidya, outro é raga e outro é dvesha, que é o raga é a atração e dvesha seria a repulsão. É importante a gente ver que esses ensinamentos budistas sobre a contemplação do corpo, de como ele é, e como ele aparenta, e como ele é por trás das aparências, isso é interessante para que haja um desapego apenas, não para que haja um nojo do corpo que nós temos, porque é aquilo que nós temos, e ele é extremamente importante naquele momento em que nós temos esse corpo, e como tu tens enfatizado, é uma oportunidade bastante grande. Então,
Nós chegamos até aqui por méritos kármicos e temos esse corpo. Então, esse corpo, para nós, é o melhor que nós temos e que conseguimos. E ele tem um potencial bastante grande de desenvolvimento se a gente se aplicar, se nós nos aplicarmos no reto caminho, na reta ação. Então, é essa a minha reflexão, de que tem que ter um equilíbrio entre as coisas. A renúncia é o mais importante, mas a renúncia é no sentido de nós nos afastarmos das nossas falsas ilusões, inclusive sobre o corpo. Né? Então, não significa que nós vamos odiar o nosso corpo. Se nós tivéssemos nascido com um corpo todo estropiado, todo ruim, todo falho, é o conjunto nossas ações passadas que chegaram até ali, e aquele corpo tem uma função naquele tempo, naquele espaço. Então, essa compreensão e essa cheada, vamos dizer assim, essa convicção de que a lei que está sendo aplicada naturalmente em nós é o melhor para nós naquele momento, é uma compreensão bastante profunda, me parece, e bastante profícua, bastante fértil para a nossa caminhada. É isso. Obrigado, Walter. Exatamente, muito importante o que você disse, né? Esse cuidado com o corpo de valorizar a preciosa vida humana. E a gente também valoriza essa preciosa vida humana meditando sobre, que aí entra no segundo ponto aqui, que é morte e impermanência. Medite sobre como a vida é incerta e como há muitas circunstâncias que podem levar à morte, de modo que não podemos ter certeza de que sobreviveremos ao dia de hoje, né? Muitas coisas podem acontecer. A gente não conhece o nosso karma pregresso, né? E muitas coisas podem acontecer. De repente pode cair um raio aqui na minha testa e já era. E hoje tá caindo bastante raio aqui, então é possível. Devemos, portanto, colocar toda a nossa energia no Dharma imediatamente, né? No sagrado Dharma, imediatamente, no Dharma elevado imediatamente. Aqui é aquela preocupação do foco, né? Qual que é a sua prioridade na vida, assim como na nossa vida diária, né? Se eu, sei lá, se eu quero uma nova vaga de emprego, eu tenho que me dedicar para isso, eu tenho que ter foco para isso. Se eu quero ser uma pessoa boa na minha família, eu tenho que me dedicar para isso. Então tudo exige dedicação na vida, inclusive o caminho espiritual. Então não perder tempo com distrações, com coisas que tiram o nosso foco do Dharma. Inclusive, até mesmo nas atividades mundanas, tentar manter a contínua lembrança do Dharma, né? Na fila do banco, no trabalho, onde quer que esteja. A nossa mente dá conta de muitas coisas. Vocês podem trabalhar e ao mesmo tempo pensar nas parimitas, nas virtudes. Dá para ir na padaria, comprar pão, cozinhar e ao mesmo tempo pensar no bem-estar dos outros seres também, né? A mente, ela é capaz, ela é flexível. E a ideia é que ela vai ficando cada vez mais flexível conforme a gente vai exercitando a intuição e conforme a gente vai meditando cada vez mais também. Se a gente tentar ter uma prática de meditação diária, 20 minutos que sejam, né, a gente percebe como a nossa mente vai ficando, ela vai se abrindo mais, né, e vai ficando mais fácil até ler determinadas coisas, pensar ao mesmo tempo em coisas diferentes, às vezes ter que fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, né? Mas é claro, tudo tem no seu devido foco e o seu devido tempo também. Jane, você quer comentar alguma coisa sobre essa questão da mente, do foco? Não? Então, e aí lembro também o que o Shantideva fala, né? Uma passagem curtíssima aqui. Esta vida é fugaz como um relâmpago. Se a gente for pensar numa grande era cósmica,
num Mahakalpa ou num Manvantara, né? Naquelas eras cósmicas que a gente vê na literatura budista, indiana, nas instâncias de Dzyan, realmente, essa nossa vida aqui agora, ela é fugaz como um relâmpago. Então a gente tomar aquele devido cuidado, né, sobre o que que a gente faz. Diga, Jane. Tu tá ansioso comigo, que é isso? É porque eu não pude, eu estava rindo aqui, porque com o mundo, no mundo que a gente vive hoje, tá difícil o foco. Tá Sim, difícil o foco. Porque tem que desligar o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, não sei mais o quê. Porque tem chamada de tudo que é lado ao mesmo tempo. Como tá difícil manter o foco. Então, eu acho que, de certa forma, até mesmo os nossos grupos, o grupo da Laia, o teu grupo, o Gelux, tal, ajuda às vezes a gente a ocupar a nossa, o nosso uhum, período focando sim, nessas questões, porque como tá difícil. Eu tenho sim. lutado muito. Bacana você trazer isso. A Jane também trabalha com pessoas jovens, né? Eu também. A gente é professor. E a gente vê, né, como essa nova geração tem muito mais dificuldade de ler um livro impresso e focar naquele livro e não ler uma parte em PDF, aí depois pega o celular, aí responde uma mensagem no WhatsApp, aí depois vai para o Instagram e ao mesmo tempo tá ouvindo música e aí a atenção ela vai embora e plena atenção é um dos alicerces do caminho espiritual, né? Se a nossa atenção, se a gente não tem controle sobre a nossa atenção, ela está sob o controle de terceiros. Eu acho que Diga. tem um detalhe que pode ser útil aqui para todos nós nesse momento, que diz a tradição do budismo Mahayana, se eu entendi, que o esforço que a gente está fazendo nesse momento, nessa encadernação que a gente está aqui agora, Uhum. ele não se perde. Nenhum esforço no mundo se perde, né? Então, gradativamente, e isso é uma parte do Lojong, gradativamente a gente tem a chance de ir melhorando os nossos estados mentais, as nossas capacidades, e por isso não perder tempo, descuidando do tempo, que é precioso, é uma das preciosidades na tradição budista, exatamente a questão da impermanência do tempo, né? Não perder tempo, e estar sempre focado. Você está citando o Bodhicharyavatara, que cita isso muito, né? Estar sempre focado naquilo que é o essencial. É difícil, Sim. é difícil, mas eu realmente acredito, e isso é muito insistido, que tudo que a gente está fazendo agora, se a gente não se iluminar nessa encarnação, que eu acho que todo mundo aqui vai, claro, assistindo às aulas do Bruno, né? Com certeza. Mas se a gente não conseguir chegar perto da iluminação desse momento, a gente está alimentando esses estados, essa possibilidade, né, nesse caminho. Muito obrigada, Bruno. Obrigado, Jane. Isso é importante, né? Nada do que a gente faz é em vão. O que a gente pensa, fala e faz é em vão. Então, as sementes kármicas, elas são geradas, né? O que ajuda também a reforçar a nossa convicção, né? Nada do que a gente faz de bom e nada do que a gente faz de ruim também. Então, a importância de refletir aí sobre a nossa responsabilidade sobre o nosso próprio karma. E aqui eu trouxe uma outra passagem que o Shantideva ele cita no outro texto dele, que é o Siksa Samuchaya, que ele faz um compêndio dos Sutras Mahayana. E aí tem esse sutra que ele cita, que é o Chandra Pradipa Sutra, o Sutra da lamparina que é como a luz da lua. Os tolos, e aí tem essa ideia até que a gente comentou da decomposição do corpo, né? Os tolos que são apegados a este corpo em decomposição, sem vida e sem movimento, como um sonho ou uma ilusão, agem de formas extremamente violentas. Aqui, violentas até em relação a si próprios, né? Formas autodestrutivas, governados pelo poder da ilusão, da delusão, de algo que em sânscrito é chamado de morra, que é esse modo de confusão em que nós estamos, né? Como se está todo mundo girando que nem barata tonta nesse mundo. Então, que é
uma derivação da ignorância, né, de avidya. Então, quando as suas mentes adentram o caminho da morte, eles caem em infernos terríveis. Aqui está falando daqueles casos, né, de pessoas que realmente entram numa espiral de destruição, de causar mal aos outros, que quando elas entram no caminho da morte, e a literatura tibetana fala disso também, quando a pessoa vai para o bardo, para o estado intermediário, de repente o que ela vai ver não vai ser algo muito legal, né? Ela vai ver um filme de tudo que foi feito ali. E esse filme pode ser um sonho agradável, pode ser um sonho mais ou menos, ou pode ser um pesadelo, né? E ela pode, ao invés de ir lá para os devachans da vida, ela pode ir para a Viti, né? Ela pode parar nesses estados infernais. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, novamente, com a nossa atenção, com os nossos estados mentais, porque para onde que nós estamos indo? Conforme a gente alimenta, né? E não é que esses estados são coisas externas a nós que nos controlam. Bom, eles nos controlam de certa forma, mas a gente tem o poder de tentar. Nós sempre temos o poder da escolha. Essa é a questão, né? Essa é a grande questão aqui. E essa escolha, ela nos compete somente a nós, né? O nosso karma. Isso aqui, a proposta aqui da literatura budista não é usar nada como desculpa, não é falar, ah, eu fiz tal bobagem porque eu estava dominado pelo klesha da raiva. Não, você fez tal bobagem porque você fez tal bobagem. Foi uma escolha que você fez e de fato aquele klesha estava na sua mente, mas você seguiu aquele padrão comportamental, né? Você direcionou a sua mente para lá. Mas talvez podia ter direcionado ela para outro caminho. E é claro que é difícil, né? E o fluxo mental ele tem uma dimensão inconsciente, mas sempre tem um ponto de escolha aí que é nosso. O Mahatma K, ele fala disso numa carta, né, para o Sinet, que sempre tem um ponto, por mais que os vícios tentem te dominar, sempre tem um ponto que a escolha de ceder ou não é sua. E aqui no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, a gente já está quase terminando aqui. Assim, sem compreender que vou morrer subitamente, cometi muitos males por ignorância, né? Guiado pela ignorância, guiado por avidya, pelo apego e pela raiva. Como o Walter tinha mencionado anteriormente, né? A atração relacionada ao apego e a repulsão relacionada à raiva. E guiado por isso, a pessoa vai se enrolando, ela vai causando danos, ela vai se envolvendo com ações não virtuosas, né? Aquelas várias ações que já vimos bastante. E ainda que esteja em meu leito de morte, rodeado por amigos e parentes, terei de experienciar sozinho o sentimento de ver a minha vida sendo ceifada. Então foi tudo em vão, de certa forma, né? A Jane falou que nada, eu falei que nada é em vão. Nada é em vão quando é algo virtuoso. Mas quando a gente comete ações não virtuosas, esperando algum benefício, quando a morte chega, esse benefício ele não vem de fato, né? E aí tem a ver um pouco com o terceiro ponto aqui também, se preocupar com a morte, com a impermanência, justamente pensando que ações virtuosas e prejudiciais resultam, respectivamente, em bem-estar e em sofrimento. E por isso devemos evitar todas as ações prejudiciais e praticar a virtude tanto quanto possível. O que é virtude do ponto de vista budista? É aquilo que não vai dar tanto espaço para as perturbações, é aquilo que não vai dar tanto espaço para causar dano aos outros seres e nem a si próprio, né? É aquilo que vai diminuir um pouco essa voracidade do eu de querer ter poder sobre os outros. Então, vai diminuir um pouco o poder do desejo, o poder da aversão, o poder da arrogância e vários outros kleshas secundários, como inveja, ressentimento, medo, etc., ódio, tudo mais. Então, vícios, né, secundários. Então, essa preocupação é uma. O karma ele é uma coisa muito complexa, né? Mas esse princípio kármico ele é bem simples. Ações virtuosas vão gerar efeitos benéficos. Ações não virtuosas gerarão efeitos maléficos. E se termos que ser cautelosos, e aqui o Shantideva de novo para complementar, né? Aqui o trecho dos 7 pontos. Se
termos que ser cautelosos à beira de um pequeno precipício comum, se temos, né, não se termos, quão mais cautela é necessária à beira das insondáveis covas dos infernos, nas quais eu poderia cair e ficar por muito tempo. Às vezes essa linguagem incomoda as pessoas, né, porque remete a um catolicismo medieval e tal, mas a pensar aqui, talvez nem pensar tanto nos infernos literalmente, mas pensar em como a gente vai realmente cair nessa espiral de comportamentos destrutivos e vai ser muito mais difícil sair, né? Quando vem uma tsunami de perturbação para cima da gente, é muito mais difícil se reerguer. Então, o ideal é formar um dique bem forte para que essa tsunami não venha, para que ela não nos atinja. Ou melhor, ter uma mente bem harmônica para que não haja tsunami, né? Esse, na verdade, é o ideal, para que essas ondas do fluxo mental elas não virem uma tsunami. E aqui também eu lembrei do Serlingpa, os estágios da mente heróica, né? Um personagem que eu citei aqui no começo da reunião de hoje, também é essencial para essa linhagem Lojong e para o núcleo Kadampa. Quando for elevado pela ventania da vida curta, você sentirá o remorso das profundezas do seu coração. E este, portanto, é o grande conselho. No futuro, examine os seus pensamentos, examine essas ações, para que você tenha cada vez menos remorso, né? Talvez uma pessoa que viva uma vida dedicada ao Dharma, é claro que é um ser humano, ela vai morrer com frustrações, não fez tudo o que gostaria que teria feito, até em termos de avanço espiritual, mas ela certamente terá muito menos remorso do que uma pessoa que viveu uma vida totalmente materialista e no final, apenas no final, que ela viu, ups, isso aqui não deu em nada ou não deu na felicidade que eu esperava. E agora a morte vem. E o que que vem depois, né? Então, essa preocupação, né? Realmente pensar no futuro. Esse budismo aqui, ele não tem aquela coisa de só aqui e agora, não. A gente tem que pensar bem a longo prazo, pensar que passado, presente e futuro são um contínuo, né? E o que a gente faz no aqui e agora vai ter consequências no futuro. Né? Então, cuidar do aqui e agora, sabendo que o amanhã vem. Né? Hoje eu vou dormir e o amanhã virá. Diga, Jane. Eu acho muito bacana o slide, não precisa voltar, o slide anterior que você usou, que fala daquela expressão de se a gente toma muito cuidado quando está na beira de um precipício, quão mais cuidados a gente devia ter com o estado da nossa mente. E quando eu estudei isso um pouco, isso para mim fez um efeito tão grande, porque olha como isso é verdadeiro, como a gente não se dá conta, não leva em consideração, é aquela mentirinha que a gente deu uma disfarçada para escapar, ela pode nos pegar lá na frente. Que aquele pequeno desvio que a gente não, na verdade, você enfiou um pé no precipício e está na beira dele com o outro pé em cima, e você não sabe que está desequilibrando. Então, quão não atentos somos, né? E isso eu experimento na minha vida, quão não atentos a gente é em relação a pequenos desvios, que talvez não sejam tão pequenos na nossa mente, mas que muitas vezes vão lá na frente nos fazer pensar, isso pode ser consequência de uma pedrinha que estava ali no meio do caminho, que fez eu desviar um pouquinho, e assim vai. Quão pouco a gente é atento. Eu adoro ser Lingpa e Lojong e tal, e o Shantideva principalmente, como eles dão exemplos extremamente claros se a gente tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir. É Sim, muito interessante. exatamente. E aqui também, né, esse último slide do estudo de hoje, né, que eu trouxe também ainda dos estágios da mente heróica, do Sri Lingpa, em que ele diz aqui, o mecanismo da conceituação errônea
A ignorância, né? A vidya, que confere existência inerente, que atribui existência inerente aos fenômenos, é o rei de todos os maras, né? É o. Cadê a Alaya aqui? Bom, a Jane está aqui, também é do gnosticismo, é o grande arconte, é o grão arconte, né? Então, a Vidya é o grande arconte, é o grande Mara, é o rei de todos os Maras, o rei da enganação, o anjo do veneno e da ignorância, O puxador da carroça. o puxador da carroça. Os kleshas são os seus agentes, são os agentes do Senhor da Morte. As perturbações são os agentes do Senhor da Morte, porque elas vão nos empurrando, né? Como a gente estava comentando aqui, você vai indo para o precipício, vai indo para o precipício, vai indo para o precipício e uma hora você cai, né? Porque essa carroça ela está indo nessa direção. É aquela coisa do desenho animado. Ela poderia ter escolhido aquela estrada bonitinha, mas ela escolheu a outra estrada porque ela achou que a outra estrada que era a estrada legal. Então, na verdade, ela foi ludibriada, né? Ela viu a outra estrada maquiada, como se fosse a estrada bonitinha. Então, os kleshas são esses agentes do Senhor da Morte. O apego ao eu é uma árvore de frutos venenosos. É a árvore dos frutos do engano. É a árvore da morte e da ignorância. Né? Não é aquela outra árvore, a árvore da sabedoria. Eu sei que no gnosticismo aí tem duas árvores, não? Então, não, aqui é a árvore ruim. E você que procrastina, contemple essas falhas. Então, nós, né, que procrastinamos, falo por mim, acho que posso falar por todos aqui, porque afinal tá todo mundo aqui no samsara. Ah, nós que procrastinamos, cabe a nós contemplar essas falhas para que a gente pare de procrastinar, para que a gente vença o vício da preguiça, que é um vício poderoso, né? Essa indolência, que a gente já está nesse estado, já estou aqui mesmo, vou seguindo essa inércia, ao invés de fazer aquele esforço necessário para girar a chave, né? Porque é um esforço que tem que ser feito. Essa transformação ela não vem naturalmente, quer dizer, ela não vem espontaneamente. Ela é feita mediante o esforço.